Bom dia novamente, pessoal. Agora vamos dar aí continuidade nas atividades da nossa semana número 2. Então vamos aí falar então agora sobre essas atividades dessa semana número 2. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembrem-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades então aí dessa semana número 2 do PET volume 3, pessoal. Número 1. A imagem abaixo ilustra a estrutura da Terra. Comente as camadas representadas descrevendo suas características. Então, pessoal, essa número 1 aqui é muito simples, muito fácil. Vocês vão estar aqui, ó, temos essa imagem aqui logo abaixo sobre a estrutura da nossa Terra, igual a gente estudou na outra videoaula, né, dos conteúdos dessa semana número 2. E tá pedindo para vocês, após observarem essa imagem aqui, comentarem sobre as camadas, né, que estão representadas e descrever suas características, né? Então a gente tem aqui o núcleo, né, que é a camada mais interior dessa estrutura geológica da Terra, né? Depois temos o manto, né, que é a segunda camada, né, a camada intermediária. Aqui no núcleo, né, e no manto é onde a gente tem as maiores temperaturas, né, as maiores pressões, esse calor, né. Então essas temperaturas mais elevadas estão aqui do núcleo até a parte interior, né, da segunda camada do manto, que é a camada intermediária aqui dessa estrutura da Terra, né? E por último temos a crosta terrestre, pessoal, que está dividida em duas camadas, né? Temos aqui a crosta terrestre e também temos aqui os continentes situados sobre as placas tectônicas, né? Então a gente tem aqui por último essa camada da crosta terrestre, aonde a gente encontra então também os continentes situados aí no nosso planeta, que estão sobre as placas tectônicas, né? Então aqui já algumas características que o professor citou para vocês. É só vocês irem lá no comecinho da nossa apostila, pessoal, aqui, ó. Tá falando direitinho essa estrutura da Terra, o núcleo, o manto e a nossa crosta terrestre, igual foi nos falado aqui, pedido para comentar e descrever as características, né, dessas camadas aqui da estrutura da Terra. Então tá tranquilo e fácil para vocês responderem essa questão número 1. Atividade número 2. De acordo com o seu processo de formação, as rochas podem ser classificadas em 3 grupos. Cite quais são e explique como são formados. Então, pessoal, aqui, igual a gente estudou lá nos nossos conteúdos, né, vocês vão estar citando quais são os 3 tipos, né, os 3 grupos de rochas que a gente tem. Facinho também para a gente estar respondendo aqui. Então, de acordo com a formação de todas essas rochas, essa estrutura de rochas na formação geológica que a gente tem no nosso planeta Terra, são 3 tipos de classificação que a gente tem nessa formação das rochas, e vocês vão estar descrevendo cada tipo de formação dessas rochas, né? De novo, vamos lá na apostila, facinho, né? Que temos aqui os tipos de rocha, né? Magmáticas, que são, ou ígneas, né? Que são as nossas rochas mais recentes. As sedimentares, que são formadas a partir do processo da sedimentação de outras rochas, né? E as mais antigas, né, que são aqui as metamórficas, né, que são as rochas mais antigas de toda essa estrutura geológica. Então aqui está falando direitinho, ó, sobre cada uma. Primeiro aqui das magmáticas ou ígneas, né, depois das sedimentares, processo de formação delas, e também das metamórficas, que é seus processos de formação, pessoal. Então é só vocês estarem descrevendo aqui esses 3 tipos de rochas que a gente tem: magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas.
Atividade número 3. Observe a imagem e escreva um parágrafo descrevendo o ciclo das rochas. Então, pessoal, a partir daqueles 3 tipos de formação de rocha que a gente tem, são as rochas. Primeiro a gente tem as ígneas, né, ou magmáticas, as sedimentares e por último as rochas metamórficas. Então, pessoal, temos esse ciclo aqui de formação de rochas, né, de toda essa estrutura geológica da crosta terrestre que a gente tem, né, nessa formação dessas rochas, né, esse aqui é o ciclo. Então está pedindo para vocês descreverem esse ciclo. E começando, temos aqui as magmáticas ou ígneas, né, passando depois para esse processo de resfriamento e erosão, fazendo a formação então aqui de sedimentos, trazendo depois através aqui da compactação e sedimentação, né, desses sedimentos, formando as nossas rochas sedimentares. Com o calor e a pressão, a partir dessas rochas sedimentares, temos a formação das rochas metamórficas, né, pessoal, também. E depois com a fusão, temos aqui o magma, o resfriamento, formando as nossas rochas ígneas ou magmáticas, né. Então temos aí um pouco, o professor aqui então um pouco ilustrando, descrevendo essa ilustração dos ciclos da rocha. Então façam aí então descreva então toda esse ciclo da rocha de formação de todas as rochas que a gente tem, né, igual a gente comentou na questão 2 e que está ilustrado nesse ciclo das rochas aqui, que foi pedido para vocês descreverem ele aí então, pessoal. Atividade número 4 agora, pessoal. Através de investigações, os cientistas obtiveram conhecimentos importantes sobre o interior da Terra. A perfuração mais profunda chegou a 12 quilômetros abaixo da superfície terrestre. Então, dessa superfície terrestre, nós conseguimos, através dessas tecnologias que a gente tem, adquirir estudos, né, conhecimentos sobre o interior do nosso planeta Terra. Chegou esse estudo a uma profundidade de até 12 quilômetros que está abaixo dessa superfície nossa, né? Então, vários conceitos nos permitem entender e esclarecer melhor a dinâmica do nosso planeta. Relacione alguns dos termos importantes apresentados no conteúdo aí, pessoal. Então, a partir dessa questão da nossa estrutura geológica, principalmente do interior, e a partir do que foi nos falado aqui, desses estudos que nos foram permitidos, né, vamos dizer assim, com essas tecnologias que a gente tem, para relacionar alguns dos termos importantes apresentados no conteúdo. Alguns desses termos estão aqui, pessoal: litosfera e astenosfera, né? Então, esses primeiros termos, pessoal, a gente tem aí, vocês lembram que a gente tinha também uma classificação, né, de toda essa formação da estrutura da Terra, geológica dela, que a gente tem a litosfera, né, a anosfera, igual foi falado lá na pergunta, né? Vocês vão ter que vir aqui, ó, nessa parte aqui, ó, igual a gente começou a falar, ó. Aqui, ó, temos aqui a litosfera, né, pessoal? Astenosfera, né, igual foi falado lá também, para vocês estarem relacionando na atividade 4 alguns termos dessa estrutura geológica, né? Então, primeiro está aqui a astenosfera, né, que é onde encontra-se, né, onde é a fusão, vamos dizer assim, a parte mais, vamos dizer assim, mais densa, né, dessa parte das rochas, né, da formação geológica que a gente tem, de todo esse processo de formação dessa estrutura geológica aqui nessa camada da astenosfera, vamos dizer assim, onde a gente tem, vamos dizer assim, parcialmente são fundidos esses materiais, esses minerais, é onde está a parte mais densa, né, vamos dizer assim, e depois essa dinâmica toda dessa estrutura geológica, a partir do que? Onde tem próximo a essa parte da astenosfera, a litosfera. Então vocês vão estar relacionando que a astenosfera tem toda essa dinâmica, né, a partir dessa densidade, onde descem parte desses materiais, né, e a parte da litosfera, onde tem uma densidade maior, os materiais sobem mais. Então a gente tem essa relação entre a astenosfera e a litosfera. Então está pedindo para vocês estarem relacionando
com essa dinâmica aqui de movimentação. A gente tem de toda essa estrutura geológica de formação do nosso planeta Terra, junto com a astenosfera e também da litosfera. Então vocês vão estar relacionando de acordo com o que foi nos falado aqui nesse parágrafo aqui, junto da astenosfera e também da litosfera. Logo abaixo fala um pouquinho aqui, ó, pessoal, só da litosfera, que vocês possam estar aí também informando um pouquinho. Então essa seria a resposta aqui da atividade número 4 no primeiro momento. No segundo momento, está pedindo para vocês relacionarem a teoria da deriva continental sobre a relação da teoria da tectônica de placas, né? Então, nessa região onde a gente tem essa relação de litosfera e astenosfera, de toda a movimentação de materiais densos e menos densos, né? Essa relação vamos dizer assim, nessas estruturas aqui da formação da Terra, a gente encontra a teoria da deriva continental e a teoria de tectônica das placas, né? Essas teorias, né? Elas acontecem principalmente, vamos dizer assim, para relacionar todos esses termos, né, na litosfera e também na astenosfera, vamos dizer assim, pessoal. A teoria da deriva continental, igual a gente comentou lá nos conteúdos, seria aonde a gente tem toda a formação atual dos nossos continentes, né? Então essa teoria da deriva continental lá no início, onde a gente estudou com aquele pensador alemão, né, Wegener, né, que nos falou da Pangeia, né, onde a gente tinha um supercontinente, né, e com a deriva continental a gente teve a fragmentação desse supercontinente, formando a atual formação dos nossos continentes nos dias atuais, né? Então a deriva continental seria isso, que só foi permitida com anos depois, né, que foi afirmada por aqueles outros dois pensadores, né, que nos falaram lá, que a gente falar direitinho aqui, ó, Bruce Hazen e Mary Tarp nos informaram depois a teoria tectônica de placas, né, a partir dessa deriva continental, que com esse tectonicismo, né, vamos dizer assim, com essa formação das placas tectônicas, essa movimentação, essa instabilidade que elas têm, né, vamos dizer assim, que foi trazendo essa fragmentação da Pangeia, aquele supercontinente, onde algumas placas foram se afastando e outras foram se aproximando, e assim os continentes foram se formando, igual a gente tem essa atual formação dos nossos continentes, né? Então seria aí a teoria da deriva continental e também a teoria tectônica de placas, né? Essa formação hoje dessa atual estrutura superficial geológica do nosso planeta Terra, né? Então, pessoal, vamos para a atividade número 5 aqui. E sobre a 4, consultem aqui, pessoal, para vocês ajudarem mais ainda vocês estarem respondendo essa questão 4. Atividade 5. Explique a seguinte afirmativa. O magma proveniente do manto define a formação de rochas magmáticas, né? Então, lá na formação das rochas magmáticas, né, a gente tem a partir dessa, ela só acontece a partir, vamos dizer assim, da criação do magma, né? Então o magma ele é proveniente, né, do manto, dessa parte intermediária das camadas lá da estrutura da nossa Terra. A gente falou, tem um núcleo, temos o manto e temos a parte da crosta, que é a parte mais superior, né? Então lá no manto a gente tem a formação, né, de magma, que permite então a formação das rochas magmáticas, né? Então seria essa a explicação dessa atividade 5, né? Que a partir da camada do manto, onde a gente tem a formação daquela uma camada pastosa, que a partir dali a gente tem a formação do magma, que consequentemente temos aí então a formação das nossas rochas magmáticas aí na nossa crosta terrestre, né? Vamos dizer assim, a última camada da estrutura geológica do nosso planeta Terra. Pessoal, essas foram então as dicas aqui dessa semana número 2 das atividades, né? Desculpem as falhas do professor. Espero ter contribuído bastante para que vocês agora realizem essas atividades, para que possam ter a carga horária tão importante, para que vocês tenham então o ano letivo positivo. Desejo então uma excelente semana a todos.
Um abraço e fiquem com Deus e tchau, tchau!